pode comentar. Hoje nós mudamos a música, viu? Tá? Bora lá, Ju. O ambiente está preparado por uma cascata de luz. Há flores em toda parte para receber Jesus. Benfeitores, amigos presentes, com o coração em luz, felizes de braços abertos a receber Jesus. Quanta paz e harmonia, muita luz e energia. Quanta paz e melodia, muita luz e sintonia. Quanta luz descendo em nós, vamos receber Jesus. Quanta luz sobre nós, vamos receber Jesus. O ambiente está preparado por uma cascata de luz. As flores multicores para receber Jesus. Benfeitores, amigos presentes, com o coração em luz, felizes de braços abertos a receber Jesus. Quanta paz e harmonia, muita luz e energia. Quanta paz e melodia, muita luz e sintonia. Quanta luz descendo em nós, vamos receber Jesus. Quanta luz sobre nós, eis quem chega é Jesus. Então vamos nesse instante, fechando os nossos olhos e vamos agradecendo a Deus pela ajuda ter trazido esta música para nós, a nossa gratidão, porque nos remete ao nosso querido Francis,
ao nosso querido profeta. Vamos então receber Jesus, este Pai que nos ama, que nos ampara, que nos fortalece a cada dia. Como é bom, Senhor, estarmos aqui reunidos em Teu nome, que possamos nesta noite receber a Tua palavra e desta palavra, Senhor, aprendermos um pouquinho mais, que possamos colocá-la também em prática no nosso dia a dia, Senhor. Que possamos pedir também aos nossos queridos anjos da guarda que nesse instante possam estar ao nosso lado, também participando deste evangelho de amor e de luz. Pai querido, permaneça conosco nesta noite, ou melhor, não só nessa noite, mas em todos os momentos de nossas vidas. Agradecidos a Ti, Senhor, que estamos, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. A gente inicia o capítulo 3, versículo 16. Rosiane, por Não, o favor. Alexandre, eu acho que não entrou. Queria ler o 18, né? Eu mudei para Cleide. Ah, desculpa, eu não prestei atenção, desculpa. Fica sossegada. Você é uma bênção. Pode começar? Pode sim. A gente vai ler o capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu pai. Mundos regeneradores. Entre essas estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantos mundos há como o vosso, designados pelo Senhor para a expiação e a prova? Mas há também mais miseráveis e melhores, como há os transitórios, que se podem chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, correndo no espaço ao redor de um foco comum, arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de prova, de regeneração e de felicidade. Já vos falaram desses mundos onde a alma nascente é colocada, quando ignorante ainda do bem e do mal. Pode caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse do seu livre-arbítrio. Já vos foi dito de que imensas faculdades a alma está dotada para fazer o bem. Mas, existem as que sucumbem e Deus, não querendo seu aniquilamento, lhes permite ir para esses mundos onde, de encarnação em encarnação, elas se depuram, se regeneram e se tornarão dignas da glória que lhes estava reservada. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende neles encontra a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Certamente, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos. Neles não há mais o orgulho que emurece o coração, nem a inveja que o tortura, nem o ódio que o sufoca. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Perfeita equidade preside as relações sociais, todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo suas leis. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. Aí, o homem ainda é de carne, e por isso mesmo, sujeito às vicissitudes das quais só estão isentos os seres completamente desmaterializados. Ainda há provas a sofrer, porém, sem as pungentes angústias da expiação. Comparados à terra, esses mundos são bastante felizes, e muito dentre vós se alegrariam de habitá-los.
pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescença após a moléstia cruel. Neles, o homem, menos absorvido pelas coisas materiais, entrevê o futuro melhor do que vós. Compreende que há outras alegrias que o Senhor promete aos que deles se mostrem dignos. Quando a morte lhes houver novamente ceifado os corpos para lhes dar a verdadeira vida. É então que, liberta, a alma planará acima de todos os horizontes. Não mais haverá sentidos materiais grosseiros, somente os sentidos de um perispírito puro e celeste, a aspiração às emanações do próprio Deus nos aromas do amor e da caridade que emanam de seu seio. Gente, falar com o microfone fechado não dá, né? Voltando. Mas há nesses mundos, o homem ainda é falível. E o espírito do mal ainda não perdeu completamente o seu caminho sobre ele. Não avançar é recuar. Se ele não estiver firme no caminho do bem, pode cair novamente em mundos de expiação, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, durante a noite, na hora do repouso e da prece, essa abóboda azulada, e entre as inumeráveis esferas que brilham sobre as vossas cabeças. Procurai as que levam a Deus, e pedi que um mundo regenerador vos abra o seu seio após a expiação na terra. Alguém quer falar a Camila e a Rose? Rosiane primeiro, né? Depois Camilo e a Cleide. Eu sou um pouco ruim em interpretação, mas da parte que eu li, ele está falando que são vários mundos, né? E o ser humano, né, nós do planeta Terra, a gente está encarnado aqui na Terra e é um mundo de provas e expiações. Mas existem também mundos bem inferiores ao nosso, como existem também mundos superiores, né? E então, eu entendi que o espírito nasce simples e ignorante, e aí ele vai passando de degrau a degrau, né? Milênios, né? Dessa evolução, aparentemente, acho que não tem fim. E a gente tem que sempre aspirar a melhorar, né? Um pouquinho por dia, e confiar, né? E ter os exemplos também que Jesus nos deixou, né? Para o planeta Terra, eu acho que Jesus é o nosso modelo de conduta, de comportamento, né? Como que a gente poderia saber o que seria um modelo de amor supremo? A gente não teria, se não fosse Jesus, a gente não teria esse modelo para a gente seguir, né? Então, acho que Deus deixou essa prova que nos ama, né? Para a gente poder seguir e mirar em Jesus, porque ele que é o nosso modelo. A gente tem que tentar ser o mais próximo parecido dele possível para poder habitar esses mundos, né? Melhores, que não haja doenças, dores, tanto sofrimento. É isso que eu entendi. Maravilhoso. Camila, você quer continuar, filha? Eu acho que para complementar, a gente precisa realmente estar preparado, né, para habitar o mundo de regenerações. Então, a gente ainda como humano, eu acho que a gente tem que estar ciente que vai precisar de muita força de vontade, de muito esforço para a gente se aperfeiçoar e ser merecedor desse mundo de regeneração, que não é uma coisa fácil, mas cabe a nós realmente querermos, almejarmos estar nesse mundo, fazer a nossa parte, nos livrarmos aí dos nossos orgulhos, do egoísmo, dos nossos vícios, tudo que é ligado a coisas mais materiais mesmo, e
aproveitar essa encarnação, não deixar as coisas para amanhã, né? Fazer hoje o que você pode mudar. E eu queria muito um dia fazer parte desse mundo, né? Porque às vezes a gente chega em casa, liga a TV e só vê notícias de tragédias, né? Então, quem não quer habitar um mundo em que todo mundo segue as leis de Deus, que todo mundo se ajuda, todo mundo é caridoso? Então, eu acho que é uma grande vontade, uma grande motivação para todo mundo querer ser melhor e fazer melhor o seu papel aqui, nesse mundo de provas e expiações, para que um dia sejamos merecedores do mundo de regeneração. Muito bem, a sua contribuição. E aí, Cleidinha? Olha, eu, no todo da lição, que a minha parte é pequena, mas duas coisas eu achei muito interessante. Uma é que quando Jesus chegou e nos ajudar, como eu disse assim, auxiliar a humanidade, ele disse que havia muitas moradas na casa do Pai. E dentro dessas moradas, nós temos um autoestímulo da nossa queda e mundos para a gente ir buscar, digamos assim, reconciliar conosco e as nossas quedas. Então, tem mundos intermediários, mundos primitivos. O nosso livre-arbítrio e a nossa boa vontade vai fazer com que nós vamos escolher os mundos que nós vamos. Porque dentro daquele do nosso conhecimento, dentro da nossa evolução, a gente vai achar, porque são muitas moradas. E é maravilhoso a gente saber que muitos que estão no mundo de regeneração, às vezes ele não consegue entender as leis divinas, ele deturba, ele volta para outro mundo para recomeçar com a chance de voltar de novo à estaca que ele estava um pouco acima. Então, são duas coisas maravilhosas, a certeza dessas moradas e o autoestímulo para a gente estar confiante, mesmo quando a gente cai, como diz, derramou o leite, vai em frente. Porque a gente pode se regenerar, voltar e ir e buscar sempre a nossa elevação. Então, isso é maravilhoso, a gente ter esse estímulo, como Jesus, o nosso governador, e outros governadores que devem ter em outros planetas, mas que a gente pode ter essa segurança que mesmo quando a gente cai, a gente pode ter a chance de se levantar, porque tem mundos que vão dar essa chance para nós. Foi aí que eu achei muito bacana a lição. É isso aí, gente. Maravilhosas contribuições. Mais alguém quer falar alguma coisa? Que está com vontade? Deixa eu falar um negócio, um pouquinho. Imagina se ele não ia falar, né? A Rosiane É o nosso amado. A Rosiane citou uma frase, amor supremo. Será que nós temos noção do que é o amor supremo? A caridade suprema? A felicidade suprema? Será que nós temos noção realmente do que é? Não acredito que temos. Porque o que é a felicidade nossa? Nem sempre o que é feliz para mim é feliz para você. Então, nós, no nosso entendimento, nós estamos muito longe ainda de entender o que Cristo realmente nos deu de presente. Este amor do Cristo, nós não conhecemos ainda. Nós estamos em busca deste amor, que é o amor supremo. Da mesma forma que nós sabemos que existem espíritos mais puros do que Cristo. Eu não tenho essa compreensão de um espírito mais puro do que Cristo. Estou em busca, como todos nós. Mas eu acho que nós estamos muito longe ainda de saber o que é amor supremo, felicidade suprema e caridade suprema. Então, mas a gente tem que entender, pera um pouquinho só, Lê, que quando a gente fala do Cristo, a gente está falando de modelo do Cristo, de um espírito milenar das esferas crísticas, que a gente jamais vai entender essa química dele e de outros espíritos que estão até acima dele.
Mas nós devemos entender que dentro da nossa rotina, dessa nossa patamar, vamos dizer assim, vamos entender dentro do nosso patamar. Ele veio para nos falar dessa esperança que a Cleide falou, nessa motivação que todo mundo comentou. Mas a gente tem que entender que nós estamos ainda numa terceira dimensão, ora a gente está com o pé na quarta dimensão, se Deus quiser, Ele quer, e nós vamos para a quinta dimensão, que tem uma outra forma de amor. E é devagarzinho. Hoje a gente já melhorou muito. A gente tem um divisor de águas, a gente já melhorou bastante. Então, a gente tem que entender esse parâmetro. A gente ainda está nesse planeta, a característica dele é de expiações e provas, ele está na caminhada para ser regeneração, e aí nós estamos nos esforçando, como cita a Camila, que é realmente um incentivo para que a gente não veja lá o que a gente vê aqui ainda, né? Então, é esse parâmetro que a gente tem que ter. E quando a gente, por exemplo, a doutora Marlene Nobre fala muito isso, quando você encerra um ciclo do planeta de expiações e provas, quando o teu perispírito já trilhou tudo aquilo que você deveria ter trilhado, você chega lá, pronto, naquele limite já você vai para o planeta de regeneração. Então, aquele perispírito que você usava no planeta de expiações e provas, ele morre para vir um outro perispírito da regeneração, que tem outro entendimento. Nós vamos mudar devagarzinho, a natureza não dá salto. Outro entendimento para quê? A gente entenda. Tem sim amor supremo dentro das expiações e provas, dentro desse parâmetro. Tem sim amor supremo dentro do parâmetro de regeneração. Agora, amor supremo das esferas críticas aí é outra história, né? Mas dentro dessa escala nossa, que nós estamos, né? Isso, Elaine, quando a gente muda de série. Então, dentro dessa escala, tem o amor supremo no expiações, tem o amor supremo na regeneração, depois mais os mundos felizes. E nós vamos superando isso, e realmente é divisor de águas e realmente incentivo para a gente dar continuidade nessa nossa caminhada. Tudo bem, Leandro, pode falar. Então, Ilma, é assim, primeiramente eu queria agradecer a Ju também, a forma que ela tocou hoje o violão foi bem legal, senti muito assim, sabe, como se a gente estivesse lá mesmo, né, Ju? Valeu, muito obrigado. E pelo que eu entendi, rapidinho, para ser bem breve, essa questão há muitas moradas também na casa do Pai, eu também consegui interpretar de uma forma assim, é muito também, no meu entendimento, do nosso lado emocional da coisa, como a gente leva a coisa, sabe? Então, por exemplo, a gente encontra com uma pessoa um pouco mais áspera, uma pessoa um pouco mais doce, uma pessoa que está num momento difícil, uma pessoa que está... Então, por exemplo, a pessoa... que bom que a gente, em alguns momentos, consegue ter uma sensibilidade através desse grupo também, ajudar a pessoa, dar uma palavra amiga, fazer um monte de coisas, né? Um monte de em grupo, que assim, a gente consegue muitas vezes, através da vibração, tirar a pessoa de uma situação ruim. Então, o que eu quero dizer com isso, assim, muitas moradas na casa do Pai. Eu acho que é muito também do nosso estado, de como a gente se conecta a uma solução de um problema, a um problema de saúde, a uma briga de família. Então, tá difícil, mas eu vou lá, eu vou tentar, eu vou conseguir, eu vou ir para cima, eu vou, sabe, superar isso e tal. Porque, sabe, você encontra uma pessoa áspera, você já sente aquilo, sabe? Falei, poxa, como que a pessoa pode melhorar nesse ponto de vista? O que eu posso fazer? Qual que é o meu problema nisso tudo?
é um negócio difícil, é uma lição que eu estou entendendo hoje, é uma lição que, assim, para mim é um pouco difícil ainda eu trabalhar isso comigo mesmo, entendeu? Foi o que ele estava falando, a gente está longe, né? Mas, assim, a gente está longe, mas nós estamos no caminho. Eu entendo o que você está falando. As moradas do Pai, inclusive, vamos entender também como espaço de moradas que ele fala, de outros planetas. Mas essas moradas que ele fala é dentro de nós também. Isso, tem hora que eu posso estar morando na tristeza, tem hora que eu estou na alegria, eu estou numa vontade de fazer o bem. Então, são moradas que estão dentro de nós. E a gente já sente essa felicidade que está falando. Tem hora que a gente está na regeneração já. Né? A gente não está tão mais embrutecido. Então, não vamos entender, assim como um amor supremo, que o Evangelho está falando, ele está falando dentro desse contexto nosso. Desse nosso dia a dia, dessa nossa caminhada. E essas muitas moradas que o Evangelho fala de uma forma extremamente maravilhosa, é como a gente está. Por exemplo, neste momento a gente está na interface com os amigos espirituais, essa prece nos deu a saudade, nos lembrou do Francisco, trouxe para nós um aquecimento maravilhoso, a gente entrou em outra vibe, a gente entrou em outro ciclo, né? Então é isso que a gente tem que entender também de moradas na casa do Pai. Vilma, uma coisa que o Almir falou, dentro do meu entendimento terráqueo, ser humano, Jesus, quando estava na cruz, disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Para mim, aquilo é um exemplo de amor supremo, porque não é fácil aquele momento. Ele, para mim, como terráquea, eu vejo esse momento de Jesus na cruz falando, e ele fala de uma maneira tranquila, calma e doce. Para mim, é o exemplo de um amor supremo dentro da minha inteligência como ser humano. Mas ele fala para nós... Quando ele se conecta, perdão, Vilma, quando ele se conecta e fala um negócio desse, nossa, depois de todo aquele momento que ele passou, a mente, eu estou dizendo, a questão mental dele, como ele está tão firme, tão na fé, tão, né, certo do que está fazendo e falando, sabe? É impossível a gente entender, por isso que eu vejo isso como amor supremo. Não tem como entender aquilo, que eu acho que mas tem amor supremo aqui no planeta de expiações e provas. Quer ver? Você quer ver o amor supremo? Vou falar um amor supremo agora. Você tá com aquele barrigão enorme, teu marido tá te acompanhando, chegou a hora, estourou a bolsa, e aí você vai para a maternidade, e daqui a pouco você escuta o choro. Aí a primeira coisa que pai e mãe falam é assim: como é que é o meu filho? Ele traz. Aquilo é um amor supremo, pelo amor de Deus. É uma coisa que a gente não sabe nem explicar. Você até chora, porque é uma emoção que eu não sei te falar. Outra coisa, quando você põe o seu filho no peito, que ele começa a sugar o seu peito, aquilo é amor supremo dentro do que a gente pode entender dentro do planeta de expiações e provas. Um pai que pega o filho, leva para andar de bicicleta, ensinar ele a fazer as outras coisas. Eu vejo o pai ensinando o filho a soltar pipa, eu vejo o pai ensinando a andar de bicicleta. Aqui é amor supremo. Meu Deus, a gente tem que entender isso, que o amor supremo é isso. É um domingo quando você fala assim: filho, o que você quer comer? Filho, eu quero comer isso. Você vai e faz aquela comida que recende a casa inteira. Isso é amor supremo. Quando seu filho está com febre, que você acorda de meia hora, você bota até a mão assim no nariz para ver se está respirando. Quem não fez isso, pelo amor de Deus? Isso é amor supremo dentro do planeta de expiações e provas. Agora, lá, aquele que Jesus falou, me perdoe, eu não estou querendo contestar nada. A gente devagarzinho vai chegar nisso, né? Como diz o Antoninho, né? A gente não vai querer sogra nesse momento, mas lá a gente vai ter. Então, a gente precisa entender Jesus, que é esse
amor supremo é aqui, dentro desse contexto nosso. Tá bom, Sueli? Está no micro e no macro. Linda. Vocês estão me ouvindo? Lindos, é o seguinte, vocês sabem que eu sou mesmo vaidosa. Eu tenho, assim, dentro de mim, que nós que estamos caminhando nesse momento, que estamos voltados ao Evangelho, que estamos em fase de treinamento, eu sempre digo, todos nós treinamos para andar, para falar, né? As primeiras letras, tudo isso nós precisamos de treino. E nós estamos treinando a cada dia a amar. Mas um amor que ainda é compatível com o homem desse plano, deste mundo de provas e expiações. Está mais diferenciado do que no começo? Está. Porque talvez antigamente tivéssemos só o amor carnal. Hoje nós temos esse amor que a Vilma falou, o amor que a Cleide falou, ele deixou, foi o modelo que ele nos deixou. Nós temos que chegar, o ápice é esse, né? O pódio é chegar a esse amor. Mas isso nós vamos ter que caminhar muito, treinando a cada dia. E eu acho que é o que nós estamos fazendo aqui. Treinando a cada dia a ter paciência. Aí a gente escorrega num dia. Ai, meu Deus, eu não devia ter feito aquilo. Aí a gente pega até desculpa. Ou se não, vai lá e conversa com a pessoa com carinho. É lembrar que nós, cada vez que elogiamos alguém, que nós conseguimos levantar o ânimo de alguém, nós estamos fazendo algo importante para essa nossa escala maior, que seria o mundo de regeneração. Porque nós já vimos que a regeneração é um mundo, não é, intermediário dos mundos expiatórios e os mundos felizes. Nós não vamos ainda nos mundos felizes, vamos nos mundos de regeneração. E o que é a regeneração? É a nossa transformação para melhor. Nós estamos subindo um degrau. E é por isso que nós temos que, a cada dia, buscar a nossa melhoria, responsabilizarmos-nos pelo próximo, que nem agora a gente vê, meu Deus, nessa pandemia, quanta gente sai por aí sem máscara, não tem nenhum pudor de se apresentar em aglomerações. E o que eles estão pedindo, até o próprio Divaldo, para que nós sigamos o que os médicos, a ciência está pedindo. Quando eu me exponho desta forma, eu estou desrespeitando o próximo. Pode ser aquele próximo da minha casa, eu vou levar lá para dentro de casa. Então, lindos, eu sou vaidosa mesmo, eu sempre falo, nós estamos no caminho da regeneração. Vai demorar, né? Hoje ainda eu estava ouvindo um vídeo do Haroldo Dutra, diz que vai lá no ano de 57, de 2057. Ai, eu queria tanto antes, já vou estar em outros mundos lindos. Ou então vou estar na erraticidade, me preparando para voltar para a Terra regenerada, para a Terra prometida. Então, lindinhos, vamos continuar no nosso caminho. Que nem o Almir falou do amor, felicidade, tudo isso, meu lindo. Nós estamos treinando para chegar a esse futuro radiante. O pódio é onde Jesus nos mostrou. Mas nós vamos subindo cada degrau que às vezes para nós é difícil, gente. Nós sentimos essa dor. Às vezes nós perdemos a fé por segundos, mas a gente volta e fala, Senhor, o Senhor é o meu pastor e eu sei que você nunca vai me faltar. Então, tudo agora é um caminho para chegarmos a esse final feliz. Então, lindinhos, vamos todos nos preparando bem bonitinhos, porque nós vamos na regeneração. Nós vamos se encontrar e eu vou falar, não falei? Beijos lindos. Bom,
a gente vai passar para o Fonte Viva, que a gente... Depois você já colocou? Tá bom. Obrigado. Então, vamos passar para o Fonte Viva? A lição impedimentos, primeiro é a Thaís, depois... A Márcia não entrou, a Márcia Amarante não entrou. Mas eu coloquei outra pessoa, Você falou, acho que foi a Sueli. Então, é Thaís, Sueli, né? E aí a gente já faz... Thaís, depois que você lê, a Sueli lê, depois você volta, faz o que você entendeu. A Sueli também. E a gente já concluiu Fonte Viva, porque já são quase 10:50, tá bom? Vamos lá? Lição 12, impedimentos. Pondo de lado todos os impedimentos, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Paulo, Hebreu, por onde transmite, na terra, transportando o vaso de tua fé. Derrama-se em boas obras. Encontrarás sempre impedimentos a granel, dificultando-te a ação. Hoje é o fraco na tentativa iniciais de progresso. Amanhã é o companheiro que falha. Depois é a perseguição descaridosa ao teu ideal. Aflige-te, com fel de muitos lábios, que te mereçam apreço. Sofrerás, de quando em quando, a incompreensão dos outros. Periodicamente, encontrará na vanguarda obstáculos mil, induzindo-te à inércia ou à negação. Eu estava fechada aqui. A carreira que nos é proposta, no entanto, deve desdobrar-se no roteiro do bem incessante. Que fazer com as pessoas e circunstâncias que nos compelem ao retardamento e à imobilidade? O apóstolo dos gentios responde categórico, pondo de lado todo o impedimento. Colocar a dificuldade à margem, porém, não é desprezar as opiniões alheias quando respeitáveis ou fugir à luta vulgar. É respeitar cada individualidade na posição que lhe é própria. É partilhar o ângulo mais nobre do bom combate com a nossa melhor colaboração pelo aperfeiçoamento geral. E por dentro da intimidade, na intimidade do coração, prosseguir com Jesus, hoje, amanhã e sempre, agindo e servindo, aprendendo e amando, até que a luz divina brilhe em nossa consciência, tanto quanto inconscientemente já nos achamos dentro dela. Vilma, eu acho que essa lição tem bem a ver com a do Evangelho, né? Que assim, a gente vai estar sempre encontrando impedimentos, obstáculos, para não agir da maneira certa, não fazer o correto, né? Vai ter sempre alguma coisa tentando a gente ir pelo lado errado, para a gente, que nem foi muito discutido, não ir para a regeneração, né? Então, acho que é basicamente isso, que muita coisa já foi falada quando comentou o Evangelho. Eu acho que a gente precisa tentar, mesmo com todas essas dificuldades, agir bem, agir correto e ser perseverante, né? No amor, na caridade. Acho que é basicamente isso. Ok. Sueli? Linda, eu vou falar o mínimo, né? Porque já falei muito. Impedimentos, né, lindinha? Nós estamos nesse mundo de provas e expiações. E aqui nós estamos todos juntos misturados, nos dois planos. E é evidente, né, lindinhos, que nós ainda temos alguns credores do outro lado. E às vezes eles não se conformam com a nossa mudança.
para o bem e para o melhor. Então, na nossa existência, conforme nós vamos nos mostrando mais espiritualizados, quando nós nos voltamos para causas mais nobres, tem muitas inteligências ao nosso redor que vão querendo minar aquilo que nós estamos fazendo. O que a princesa falou é certinho. Muitos impedimentos acontecerão. E às vezes, lindinhos, são coisas simples, que nós nem damos importância, mas nós devemos insistir. Quantas vezes, né, eu me lembro que esse exemplo é dado por todo mundo. A gente quer ir no centro, né? Vamos supor, no presencial. E na hora a criança cai e sola o joelho. Depois você perde a chave do carro. Ou então você chega no ponto do ônibus, o ônibus não vem. Aí, o que nós devíamos fazer? Isso é um sinal para eu não ir? Não. Será que não tem outras inteligências que não querem que eu vá? Não, então eu vou falar, Jesus, olha, me acompanhe, que eu possa fazer o melhor. Eu quero seguir o teu caminho. Sei lá, pega um táxi, sei lá, se não tem dinheiro, pede para alguém lá no centro te ajudar, depois a gente acerta. Mas a gente tem que vencer os impedimentos. E às vezes o impedimento vem de nós mesmos, viu, lindos? Vem da nossa acomodação, do nosso orgulho, porque nós sempre queremos fazer o melhor. Se nós não pudermos dar uma cesta básica, vamos dar um pacote de macarrão. Mas aí o que a gente pensa? Eu não, né? Todo mundo vai lá aparecer com uma cesta básica e eu com um pacote de macarrão. Isso é um impedimento. E o que nos impede, às vezes, de fazer muita coisa é ainda o nosso orgulho e o egoísmo, não é? Que são os cânceres da terra, como nos dizem. E esse último parágrafo da lição eu achei maravilhoso, lindos. Olha, é o que o Almir falou do amor supremo, ó. E por dentro, na intimidade do coração, prosseguir com Jesus hoje, amanhã e sempre, agindo e servindo, aprendendo e amando, até que a luz divina brilhe em nossa consciência, tanto quanto inconscientemente já nos achamos dentro dela. Olha, o que o Almir falou, né? A felicidade, o amor, tudo assim, supremo, nós vamos chegar a isso. E o caminho é Jesus. Devagarzinho a gente chega lá, né? Vilma, não pode... Oi? Vilma, o pacote de macarrão que a Sueli falou é o óvulo da viúva. Exatamente. Isso mesmo. E às vezes falta lá, quando a gente ia montar a cesta básica, faltava um pacote de macarrão, tinha que ir buscar e comprar. Então, não pense assim não, é fundamental, né? Que a gente possa levar, mesmo que seja um pacote de macarrão, né? Que Deus nos abençoe. Gente, agora nós vamos para a coletânea de preces lá, né? Que hoje nós vamos sempre continuar lendo. Você está certíssimo, Antônia, o óvulo da viúva, isso mesmo, né? Uma vez eu atendi uma moça no plantão e ela fez o seguinte: Dona Vilma, eu não tenho muito, mas eu vou fazer alguma coisa. Ela comprou uns novelos de lã e fez vários casaquinhos de lã e me levou. Gente, olha, aquilo foi uma coisa tão, sabe, uma expressão tão linda do trabalho que ela pode, às vezes não dá para dar um pacote de macarrão, uma cesta básica, mas pode fazer um casaquinho, fazer uma roupinha para as grávidas, né? A gente tem muita forma de ajudar, só querendo, né? Vamos lá? Coletânea de preces, 77, a Sônia Noronha. E aí, depois da Sônia, vem o Leandro, depois a Ana Paula, depois a Sulaine. Tudo bem? E aí a gente encerra as preces e depois a gente vai passar para outra etapa, que são as vibrações.
Posso começar? Preces pelos doentes e pelos obstetrados. Pelos doentes. As doenças pertencem às provas e às vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de todas as espécies, por sua vez, criam em nossos organismos condições malsãs, frequentemente transmissíveis pela hereditariedade. Nos mundos mais avançados, física e moralmente, o organismo humano, mais depurado e menos material, não está sujeito às mesmas enfermidades que o nosso, e o corpo não é minado secretamente pela devastação das paixões. É necessário, pois, que nos resignemos a sofrer as consequências do meio em que nos situa a nossa inferioridade, até que nos façamos dignos de uma transferência. Isso não deve impedir-nos de lutar para melhorar a nossa situação atual. Mas, se apesar de nossos esforços não pudermos fazê-lo, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos males passageiros. Se Deus não quisesse que pudéssemos curar ou aliviar os sofrimentos corporais em certos casos, não teria colocado meios curativos à nossa disposição. Sua solicitude previdente a esse respeito, confirmada pelo instinto de conservação, mostra que o nosso dever é procurá-los e aplicá-los. Ao lado da medicação ordinária elaborada pela ciência, o magnetismo nos deu a conhecer o poder da ação fluídica, e depois o Espiritismo veio revelar-nos outra espécie de força através da mediunidade curadora e da influência da prece. Vamos lá, dando sequência à prece 78, para o doente pronunciar. Senhor, vós sois toda justiça, e se vos enviaste a doença, é porque a merecemos, pois não fazeis sofrer sem motivo. Colocamos a vossa cura, portanto, sob a vossa infinita misericórdia. Se for de vosso agrado, restabelecer-nos a saúde, daremos graças a vós. Se, pelo contrário, nós tivermos de continuar sofrendo, da mesma forma daremos graças. Submetemo-nos sem murmurar aos vossos decretos divinos, porque tudo o que fazeis só pode ter por fim o bem das criaturas. Fazei, ó meu Deus, que essa doença seja para nós uma benéfica advertência, levando-nos a examinar a nós mesmos. Aceitamo-la como uma expiação do passado e como uma prova para a vossa fé e a vossa submissão à vossa santa vontade. Meu Deus, são impenetráveis os vossos desígnios, e na vossa sabedoria enviaste ao nosso planeta uma enfermidade. Voltai para ele, nós vos suplicamos, um olhar de compaixão, e dignai-vos por um termos aos seus sofrimentos. Bons Espíritos, vós que sois os ministros do Todo-Poderoso, secundai, nós vos pedimos, o nosso desejo de aliviá-lo. Dirige o nosso pensamento, a fim de que possa derramar-se sobre o povo como um bálsamo salutar e sobre suas almas como uma consolação. Inspirai-lhes a paciência e a submissão à vontade de Deus, e dai-lhes a força de suportar as suas dores com resignação cristã, para não perder os resultados dessa prova pela qual está passando. Meu Deus, se quiserdes vos servir de nós, apesar de tão indignos, podereis curar este sofrimento, desde que seja essa a vossa vontade, porque temos fé no vosso poder. Sem vós, porém, nada podemos. Permiti aos bons espíritos impregnar-nos com o teu fluido salutar, a fim de que o possamos transmitir a estes doentes, e afastai de nós qualquer pensamento de orgulho e de egoísmo que lhes poderia alterar a pureza.
essas preces, iniciando pelo 77, é espetacular, né? É muito linda, né? A gente não deu um bom resultado, né, Isabel? Outra vez que a gente colocou um fundo de música para vibração, né? Ficou... depende um pouco da internet, acho que se tem muita gente, a gente pode tentar. Se eu achar que fica ruim, eu tiro. Então tá bom, tenta pôr para o nosso amigo. O Antônio vai fazer a prece, as vibrações para todos nós. Ok. A Celi vai tentar colocar um som aqui, ok? Então tá. Então tudo bem. Vamos ver se dá certo. Tá bom. Tá bom, Isabel. Obrigada, viu, filha? Posso começar? Vem aqui perto. Vem aqui perto. Elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Divino Mestre, agradecendo a eles pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, com a ajuda do plano espiritual, que nos permite praticar o amor, a caridade, a solidariedade e a benevolência para com os nossos irmãos. Vibrar é doar o melhor dos nossos sentimentos às pessoas e lugares que aqui serão citados. Vibremos paz, harmonia e luz ao nosso planeta e a todos os países que dele fazem parte. Vibremos união, fraternidade e respeito a todos os povos, nossos irmãos. Vibremos amparo, proteção, resignação a todos que sofrem as dores do corpo e da alma. Vibremos amor e luz àqueles que estão privados de sua liberdade, aos idosos e às crianças desamparadas. Vibremos paz, harmonia, saúde e luz pelos nossos lares e a todas as pessoas que lá estão. Vibremos amor e luz para os nomes constantes no caderno de vibrações e para todos os profissionais de saúde que enfrentam esta pandemia. E neste momento, vamos vibrar muita luz, uma luz clara e cintilante que preenche todos os espaços desse nosso trabalho de amor. Percebemos que essa luz penetra em nós, pelos nossos poros, entra na corrente sanguínea e revigora as nossas células, nossos órgãos, músculos, ossos, reconstruindo tudo o que não está perfeito. Sentimos agora que essa luz se aloja em nossa mente e em nosso coração, limpando e renovando nossos pensamentos e sentimentos, saindo novamente pelos poros e se integrando à luz do recinto. Esses pensamentos, sentimentos e todas as energias negativas serão tratadas pela espiritualidade maior. E assim, sentindo-nos amados e protegidos por Jesus, nosso Divino Mestre, agradecemos e pedimos suas bênçãos. Que assim seja. Nos reunindo, nos transportando para o nosso salão Afracis, com aquela preparação da música da Ju, que não só preparou o ambiente, mas nos preparou também para o nosso trabalho desta noite. Agradecemos esta oportunidade, Pai Criador, por trabalharmos na tua seara de luz. Agradecendo ao nosso mentor que está juntinho de nós, vibrando por nós neste trabalho. E neste círculo de luz nós visualizamos as fraternidades de Francisco de Assis, de Maria de Nazaré, dos índios, de Dr. Bezerra de Menezes. Estas
entidades que trabalharam conosco, o nosso agradecimento. E no meio deste círculo nós visualizamos Jesus, feliz por estarmos reunidos em seu nome. Nós te agradecemos, Mestre, e vamos sentindo que Jesus se aproxima e nos envolve num abraço amoroso. Sintamos o abraço de Jesus, nos banhando em luz da cabeça aos pés, revigorando as nossas energias, fortalecendo a nossa fé e a nossa confiança. Neste instante, Jesus envolve cada um de nós numa cúpula de luz, de proteção, equilíbrio e sustentação, para que possamos retornar na próxima semana, trabalhando na sua seara. Nos abençoe, Mestre, hoje e sempre, que assim seja, em nome de Deus, o nosso Pai Criador. Obrigada, Senhor. Todos bem? Todo mundo... Graças a Deus. Todo mundo se Graças bem? a Deus. Todo mundo está bem, graças a Deus. Floripinas está aí.